Acabou a semana, acabou a sexta-feira. Hora de relaxar, mais ou menos, né? Não tem dado muito para relaxar. E eu vi qual foi o saldo deste dia 26 de março de 2021, dia em que o Ibovespa teve algum momento ali de montanha-russa que acabou embicando para cima no final do dia. O Ibovespa tinha uma alta de 0,91%. Já te falo da montanha-russa. O que não teve montanha-russa foi o dólar, de novo. Aliás, subindo pela quarta vez seguida na semana, não foi pela quinta, porque na terça-feira andou de lado, não significa que tenha caído. Ao longo da semana, o dólar acumulou uma alta de quase 5%, de 4,73%, foi aos R$ 5,74 a alta desta sexta-feira de 1,26%. Falando primeiro do Ibovespa, o Ibovespa começou o dia em alta, em continuidade ao incentivo dado na véspera pelo presidente do Banco Central do Brasil, que avisou que a Selic, apesar de subir, continuará sendo uma seliquinha, ou seja, continuará dando estímulos à economia brasileira, não vai subir a ponto de tirar esse remédio que vem sendo dado à atividade nacional nesta crise. Esse incentivo ganhou a somatória de um outro baita incentivo, afinal de contas, há problemas vários com o Brasil, mas o maior deles e gerador hoje de boa parte dessa lista enorme de problemas é a pandemia. E brasileiros, incluindo aqueles que foram operar no mercado, acordaram com a notícia de uma vacina 100% brasileira, a Butanvac, vacina desenvolvida pelo Butantan, que os mais, como eu posso dizer aqui, os mais engraçadinhos têm chamado para o desespero do presidente Jair Bolsonaro de Doriavac, vacina do Butantan 100% nacional, que foi anunciada pela manhã e que o Butantan vai pedir para começar a fazer, a Anvisa vai pedir para fazer testes já aqui no Brasil. Não é para amanhã, né? Demora alguns meses aí, foi perdendo fôlego então a bolsa ao longo do dia, e o Bovespa chegou a apontar para baixo, mas não foi por causa de algum choque de realidade imaginando que a vacina vai demorar, não. É porque o orçamento aprovado, embora foi aprovado, finalmente, 2021 começou com o governo no fiado, no calar quase das horas do último trimestre do ano, enfim, há um orçamento aprovado. Essa aprovação em si trouxe algum ânimo, claro, aos investidores, mas como já apontava desde cedo a alta, que era algo comedida e foi se acelerando do dólar ao longo do dia, esse orçamento não é nenhuma maravilha não e ficou ali com ares de peça de ficção, como não muitas como muitas vezes acontece aqui no Brasil. O problema é que tem um teto de gastos que o governo precisa cumprir. De acordo com o texto aprovado, o governo terá que cortar algo na casa dos 30 bilhões em gastos ao longo do ano, caso não queira descumprir a lei de responsabilidade fiscal. É difícil, né? É difícil, ainda mais nesse momento de pressão por mais gastos contra a crise que é brava. Existe ainda uma pressão adicional da própria conjuntura política. Naturalmente, aqui no Brasil, em geral, o incentivo do político é o de gastar mais, como em boa parte do mundo, mas aqui no Brasil em especial, e historicamente, ainda mais em ano pré-eleitoral, caso desse ano aqui de 2021, em que a popularidade do governo anda abalada. Essa sensação de risco foi um incentivo importante para o dólar acelerar a sua alta ao longo do dia, também para as taxas da curva de juros brasileira que andavam em baixa apontarem para cima de ponta a ponta, mais a ponta curta, mas a ponta longa que apontava para baixo com esse alívio da assinatura do orçamento acabou embicando também um pouquinho para cima.
o investidor está desconfiado que o risco fiscal não foi solucionado com a aprovação do orçamento. Gato escaldado tem medo de água fria. Mas, eis que o Ibovespa conseguiu sair do Campo Vermelho que visitou nas últimas horas de pregão com a ajuda do exterior, uma baita ajuda. Vale, Petrobras. A Petrobras, aliás, chegou até a bater lá embaixo, voltou depois a subir, e a Vale subiu ainda mais quando os índices da Bolsa de Nova York, que já subiam, aceleraram os ganhos. Essa maré positiva do mercado global dessa sexta-feira ajudou o Ibovespa, portanto, a ir para cima, apesar dos pesares nacionais. Sobre vacina, aliás, é uma boa notícia, né? Ainda que de afogadilho, ainda que tenha ficado de uma forma esquisita, né? O governo disse que foi coincidência, mas o ministro e astronauta Marcos Pontes foi chamado pelo presidente às pressas no Planalto hoje à tarde, saíram da reunião, a turma anunciando outra vacina. Fica a dúvida do porquê não foi anunciada antes, então, né? Afinal de contas, justamente no momento em que o governo está com essa popularidade pressionada, e pressionada não só pela oposição também à estabilidade do governo, mas pela própria situação. Nessa semana teve presidente da Câmara prometendo um remédio amargo contra o governo, caso continue em sua gestão negacionista da crise. 300 mil mortes, mais que isso depois, um ano depois, o governo parece que está mudando de postura. Não apaga as mortes, mas pode evitar outras ainda, que o incentivo seja eleitoral. Ao fim e ao cabo, o que importa é a gente ter vacina. Tomara que mais vacinas como essas surjam para nos acalmar. Mas sobre esse enrosco todo, pandemia, revisão, revisão de PIB, momento é complicado aqui no Brasil. Sobre esse momento complicado, converso na próxima segunda-feira no programa Abrindo os Trabalhos, sempre toda segunda-feira às 8h30 da manhã, nas redes sociais do Valor Invest, no nosso site. Converso com Alexandre Espírito Santo, professor do IBMEC Rio de Janeiro e economista-chefe da Orama. Converso também com Álvaro Frasson, ele é economista do BTG Pactual Digital. E agora, Brasil, que 2021 é esse que a gente tem pela frente? Desejo a você agora um bom fim de semana, bom descanso. A gente se fala segunda-feira, às 8h30. Até lá. Grande abraço, até a próxima e tchau.